Boa tarde, irmãos. Estamos aqui para, mais uma vez, fazer aqui o nosso vídeo. Um vídeo que estou entrando agora na segunda parte do meu livro, Unindo os Irmãos. Falamos da primeira parte, foi um breve histórico, dividido em 3 capítulos. E agora vamos falar sobre a segunda parte do livro, que fala sobre o que nós não fizemos. O que nós não fizemos em 140 anos no Brasil. Vamos estar falando sobre isso. Também vai estar dividido em 3 capítulos. Nesse primeiro vídeo, nós vamos falar o que nós não fizemos em 140 anos no Brasil, no quesito comunhão. O que nós não fizemos em comunhão? Então, aí, Marcele Barros, Lucinéia, Júlio César, Alexandre Amaral, Inácio, Cesário, Elma, Noemi, o pessoal está aí já acompanhando, muita gente acompanhando, compartilhando, passando aí essas sugestões, essa conscientização que nós estamos fazendo através desse vídeo. Então, vamos aqui entrar na segunda parte do livro. O que nós não fizemos em 140 anos como movimento dos irmãos do Brasil, como casa de oração no Brasil? O que nós não fizemos nesse vídeo hoje? O que nós não fizemos em comunhão? Vale lembrar que analisar o que nós não fizemos, ou talvez não demos muita ênfase nesses anos aqui no Brasil, revela bastante sobre o que precisamos melhorar. O que a gente precisa melhorar, já que a gente não fez ou não deu muita ênfase? O que a gente precisa desenvolver? O que a gente precisa investir? Volto a falar, essas são sugestões do autor. Eu não estou aqui dizendo nada, determinando nada, eu estou sugerindo, eu estou trazendo uma conscientização, assuntos para análise, assuntos esses que vão nortear a nossa caminhada, a fim de que nós não venhamos a errar, nos mesmos detalhes de outrora. São 140 anos no Brasil, das igrejas mais antigas no Brasil. E a gente precisa aí ver o que a gente não fez, o que a gente não deu muita ênfase nesse quesito comunhão. Nós sabemos que não há crescimento sem união. É necessário que haja. Há um versículo em Gênesis 11, 6, o próprio Deus diz, sabemos que não há crescimento, e o próprio Deus disse, e disse o Senhor, eles são um só povo, e falam uma só língua, e começam a construir a respeito da Torre de Babel. Em breve, disse o Senhor, nada poderá impedir o que planejam fazer. O próprio Deus disse, olha, eles são um só povo, uma só língua, com um só intento, com uma comunhão, com um alvo, uma meta, e nada vai impedir que eles possam fazer essa torre. O próprio Deus disse, na união, com certeza eles vão conseguir. Se eles forem unidos, com certeza vão conseguir. Então, a Bíblia já fala sobre isso, que nós estamos sendo edificados, como Efésios 2, 20 diz, 20 a 22, edificados juntos, crescemos. E não há união sem relacionamento. Nós precisamos nos relacionar e nos relacionar bem. A gente costuma falar que o evangélico, o cristão, ele é expert em relacionamento. Mas o que a gente vê aí nos comentários dos vídeos anteriores, que a gente vê nesses 140 anos, as listas que fazem para se separar, as listas que são feitas para poder você não frequentar mais determinados lugares, parece que essa questão do relacionamento que nós deveríamos ser expert, não foi bem assim. E não há união sem relacionamento. Não há crescimento sem união, e não há união sem relacionamentos. Precisamos aprender para poder ensinar como se relacionar, como amar a Deus e amar ao próximo, como amar aquele que está ao nosso lado, aquele que está caminhando junto. Precisamos aprender isso. Então, vamos dar uma olhada aqui, algumas coisas que eu citei no livro, que a gente precisa perceber que nós não fizemos ou não demos muita ênfase nesses 140 anos. Então, vamos lá. O que nós não fizemos em comunhão? Nós não lutamos para manter a comunhão.
Não lutamos. Tivemos comunhão, sabe com quem? Com quem deu para manter a comunhão. Quem não deu para manter a comunhão, paciência. A pessoa não está andando igual eu estou andando, a pessoa não está pensando igual eu estou pensando, a pessoa não tem a mesma liturgia que eu tenho, a pessoa não está na mesma característica de que eu estou. Então, se der para ter comunhão, deu. Se não der, então a gente teve comunhão? Teve. Com quem deu para ter comunhão. E alguns itens, alguns pormenores foram suficientes para romper essa comunhão. Então, não lutamos para manter a comunhão. Não tornamos, em sua totalidade, o nome Irmãos Unidos. Irmãos Unidos, palpável. Não tornamos, na sua totalidade, o nome Irmãos Unidos real e palpável. Meu terceiro livro, que sai até o final desse ano, o título dele é Realmente Irmãos. Totalmente unidos. Não só irmãos unidos, mas realmente irmão e totalmente unido. Não tornamos em totalidade o nome Irmãos Unidos, nesses 140 anos no Brasil, algo real e palpável na sua literatura, na sua literalidade de irmãos unidos. Né? Então precisamos melhorar nisso. Não divulgamos aos membros antigos e nem aos que foram chegando a nossa importante história de criação e a nossa história de caminhada. Então, pouco se conhecia. Quando eu cheguei a primeira vez na casa de oração, eu montei um histórico de criação da igreja local. Eu montei uma história em uma página só. Eu fiz um resumo de como começou o Movimento dos Irmãos na Irlanda, no Brasil, na minha localidade, como que chegou até a minha localidade, de onde que veio. Eu montei essa história. Então, e sugiro nesse livro para que você faça o mesmo. Divulgue não somente a história do Movimento dos Irmãos, mas a história da sua igreja local. Isso é importante. Não conseguimos adesão total. Não conseguimos adesão total. E entenda bem o que é adesão total. É claro que não dá para ir todo mundo, todas as pessoas. Não é isso que eu estou me referindo. Adesão total, uma adesão mínima nas nossas estratégias para alcançar a comunhão. Então, quando se falou em comunhão, vamos fazer um encontro tal, congresso tal, e eu vou falar isso daqui a pouco mais à frente, vamos montar um congresso, fazer uma união dos irmãos para ter um congresso, ter um encontro, porque tem vários encontros, eu citei aqui no último vídeo, que existem vários encontros e congressos em todos os continentes do mundo, em todas as regiões do Brasil. Mas nós não tivemos adesão total desses encontros. E eu daqui a pouco vou mostrar por quê. Não ensinamos, não discipulamos, não ensinamos nem discipulamos, e nem deixamos legado na prática da comunhão regional e nacional. Então, não deixamos legado, ensinamento e discipulado com relação a uma comunhão municipal, regional, nacional. Não nos preocupamos com isso. Isso é fato. Pelo contrário, existem lugares aí, como eu já citei em vídeos anteriores, que existe casa de oração, apenas 2 casas de oração em determinado município, e uma não fala com a outra. Só para ter como exemplo aí, pesquisa de campo. Não me disseram isso. Pesquisa de campo. Não dialogamos nem entre líderes. Prova disso é existir grandes eventos e congressos, encontros nossos, casas de oração, próximo um do outro, em regiões totalmente distantes. Você quer um exemplo? 22 a 26 de julho, já teve o acampamento feminino de Carangola. 22 a 26 de julho. E no dia 26 a 28 de julho, a 34ª reunião de obreiros em Rondônia.
de 2 a 4 de agosto, logo colado, o 11º encontro missionário da SEAME. Na época que a SEAME todo mundo ia, em Uberlândia, Minas Gerais. Então, ó, Carangola, Rondônia e depois Uberlândia, Minas Gerais. E de 16 a 18 de agosto, logo em seguida, o encontro de missões no Nordeste, em Extremóis, Rio Grande do Norte. Como que um obreiro consegue arrumar recursos, tempo, ânimo para se afastar da família e da igreja em tão pouco tempo? Em menos de um mês, 4 grandes encontros que eu sugiro que todos possam participar. O acampamento feminino de Carangola, tenho ouvido, nunca fui, tenho ouvido testemunhos maravilhosos a respeito do acampamento. Vale a pena ir. A reunião de obreiros em Rondônia, coisas tremendas, um dos maiores congressos no Brasil. Mas como é que eu vou de um lugar para o outro em tão pouco tempo, em eventos tão importantes no ano? Cadê o diálogo entre a liderança? Vai dizer, olha só, você faz em julho, eu faço em agosto, então tu faz em agosto, eu faço em julho, você faz em pelo menos um mês de um congresso para o outro. Como é que você acompanha esse negócio? E eu citei só 4. Existem vários outros. Logo depois desse aqui que eu falei de agosto, tem 7 de setembro, na UMES, no Rio de Janeiro, um evento que vem gente de tudo quanto é lugar do Brasil. Como que a pessoa consegue acompanhar? Não acompanha, não há adesão total. Lembre disso, adesão total, estou dizendo, claro que não vai poder ir todo mundo mesmo, isso aí não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de uma participação efetiva, planejada, para que tenha a maior participação possível. Não suportamos, a Bíblia diz suportai-vos uns aos outros, mas nós não suportamos outros irmãos que tinham pensamentos diferentes, liturgia diferente, ou seja, forma de culto, batismo diferente, imersão, dispersão, costumes diferentes. Ali tem bateria, aqui não tem bateria, lá tem não sei o quê, lá não usa véu, lá não sei aonde faz o quê, lá não tem administrativa, enfim. Bastou ser diferente num detalhe, já não me preocupo tanto em ter comunhão. Dá até para lutar por comunhão, mas lutar com comunhão para quem está dentro da identidade, da tal identidade que se rodar o Brasil vai ver que, meu irmão, o negócio está complicado. E não está complicado por causa de quem está se desviando ou quem está indo para outro lado, não. É porque não tem orientação, mentorear, não tem discipulado de liderança, não tem acompanhamento, não tem supervisão, não tem nada. Inclusive, quando se sabe, manda se afastar. Se afasta desse cara que está indo para o lado errado. E aí a coisa complica mesmo. Então, não suportamos outros irmãos que pensam diferente, que são diferentes. Agora, quero falar um negócio aqui. Na primeira página da Bíblia, Gênesis capítulo 1, fica claro, completamente claro, que Deus, o Deus criador de todas as coisas, a primeira página da Bíblia, é um Deus que ama diferença. Foi ele que criou a diferença. Ele diz, haja peixe, as sardinhas, baleia, golfinho, boto, a raia, garupa, tainha, xerelete, e ele só falou, haja peixe. Ele disse, haja animais terrestres, macaco, leão, pantera negra, pantera tigre, elefante, rinoceronte, hipopótamo. Ele disse, haja animais. Ele não disse cada nome desse aí. Ele disse uma coisa só, mas na cabeça dele, no pensamento de Deus, era tudo diferente. Ah, macaco é tudo igual. Não, macaco prego, mico-leão dourado, chimpanzé, gorila, orangotango. Ele falou só macaco. Não falou nem macaco, falou mais terrestre. Quem criou a diferença foi Deus. Deus ama
a diferença. E tem gente que não suporta a diferença. Que é a distância de quem é diferente. Foi Deus que criou a diferença, meu irmão. Não expomos nossas novas descobertas, conhecimento, ideias e estratégias. Não expomos nossas descobertas, conhecimento, ideias e estratégias com receio de ser mal interpretado. Eu sei que com esses vídeos, com o lançamento dos meus livros, com esses vídeos que eu estou colocando aqui, que está dando mais acesso ainda, porque tem gente que não lê livro. Eu sei que vai ter diversas interpretações, como eu já estou tendo. Esse é o 4º ou 5º vídeo. E já tem um monte de gente aí me atacando, falando um monte de coisa aí. Eu sei que vai ter um monte de interpretação. Um monte de gente interpretando de um jeito. E o pessoal não expôs as suas descobertas, conhecimentos, ideias e estratégias, com medo de ser mal interpretado. Eu não tenho esse medo. E até ser condenado. Condenado, só quem pode condenar, eu sei, entre céu e inferno é Deus. E isso aí eu já tenho certeza da minha salvação. E com certeza a salvação, se alguém for me condenar pelas minhas ideias. Se condenar pelas ideias, eu não estou preocupado com isso, não. Porque já nenhuma condenação há para a salvação dos que estão em Cristo Jesus. E como eu estou em Cristo Jesus, eu tenho certeza da minha salvação. Qualquer outra condenação, ela não vai pesar na minha consciência nem na minha vida. E constrangimento, isso aí acontece. Então, quando você não expõe descoberta, conhecimento, ideias, estratégia, projetos, com receio de ser mal interpretado ou até condenado, sabe o que isso demonstra? Demonstra falta de intimidade e falta de irmandade. Se eu tenho medo de expor para os irmãos da casa de oração, da qual eu faço parte, o que eu penso, as minhas ideias, as minhas sugestões, isso mostra que eu não tenho intimidade, que eu não tenho relacionamento. Mas eu tenho certeza, com os livros escritos, com os vídeos gravados, eu tenho 50% das pessoas, pelo menos, que gostaria que Deus me levasse. Mas eu tenho 50% de pessoas que estão satisfeitas com o que está sendo dito aqui e vão conversar bastante sobre isso. Neta Bezerra aí, boa tarde. Dando boa tarde para a gente. Obrigado aí, Viviane Curto. Mari da Silva, um abração, saudade de vocês. Não aproveitamos o melhor da vida de homens e mulheres, altamente usado por Deus, por falta de conhecimento e comunicação. Irmão Gersino Maximiliano de Araújo, um abraço. Pessoal de São Gonçalo, Viviane Curto, que entrou agora, uma irmã abençoada e bênção, com talentos, com dote, com dons, mulher de Deus. Mas se você não conhecer a Viviane, não souber dos seus dotes e talentos, dons espirituais, como é que você vai chamar a Viviane? Como é que você vai convidar a Viviane? Como é que você vai requerer a ajuda da Viviane? Você não conhece, eu conheço. Deus me deu o prazer de conhecer Viviane e Saulo, casal abençoado ali de Boaçu. Grande abraço a você, Viviane e Saulo. Mas a gente precisa conhecer. E a gente não aproveitou o melhor da vida desses homens e mulheres por falta de conhecer. E muitas das vezes diz assim, não vai mais lá não, tal lugar não vai não. Só que naquele lugar lá está cheio de talento. Homens e mulheres de Deus, usados por Deus, que têm feito coisas extraordinárias, ganhando almas para Jesus, mas você não quer nem ir lá. E lá está cheio de gente que poderia estar nos abençoando. Não pautamos nossos problemas caseiros e nem levantamos estratégia para saná-los. Ou seja, se é problema, não vamos falar sobre problema, não. Vamos falar só de coisa boa. Vamos falar só de notícias boas. Não vamos falar do que está acontecendo, que precisa ser melhorado, que precisa ser as arestas aparadas. Não, vamos esquecer, deixa isso para lá. São 140 anos procurando falar só de coisa boa. Então, nós não pautamos nossos problemas caseiros
e muito menos criamos estratégia para sanar esse problema. A gente não queria nem falar sobre ele. Eu estou falando aqui já em 5 vídeos, a coisa já está esquentando, mas alguém tem que falar. E eu decidi falar. No livro. Só como eu sei, muita gente não teve acesso ao livro, aos meus livros, então estou aproveitando essa ferramenta Facebook e passando para aqueles que ou não têm o livro, ou talvez não tenham aquele ânimo, aquela disposição para nem a saúde suficiente para poder estar lendo o livro todo, embora seja um livro pequeno, mas mesmo assim a gente sabe da dificuldade. Então estamos aqui passando. Não construímos nem realizamos, a não ser de forma autônoma e local. Como é que nós realizamos? A igreja local. E a igreja local, já citei aqui nos vídeos anteriores, tem feito coisas maravilhosas. Maravilhosas. A igreja local. Porém, se a gente juntar, como eu falei aqui, se juntasse 200 igrejas, 200 casas de oração, nós teríamos todos os estados do Brasil com casa de oração. Falta só 5 estados. 200 igrejas mandavam um casal. Tem quase 1000 igrejas, 200 mandando um casal. Imagine quanto quer ficar para cada um. Pouquíssimo. Mas nós não construímos nem realizamos, a não ser de forma autônoma e local. Isso é ruim. Não vislumbramos o trabalho de forma regional ou nacional. Pensamos só no local. Pensar em fazer uma estratégia municipal para ganhar o bairro inteiro, o município inteiro, né, um estado, impactar um estado, nós não conversamos sobre isso, ou seja, não realizamos isso em comunhão. Não unimos em amizade os irmãos em congressos e encontros, com a mesma excelência com que realizamos essas assembleias. O que eu estou dizendo com isso? Existem encontros e congressos que a pessoa vai, assiste 4 dias de encontro, 3 dias de encontro, e ela vai embora sem saber, ao menos, quem são os presbíteros que estavam lá. Quem são os obreiros que estavam lá. Conhece uma pessoa, apresenta, prazer, meu nome é Lenilson, prazer, mas não sabe quem é aquela pessoa, de qual casa de oração ela é. E eu estou falando isso, pesquisa de campo, por ter ido em congressos e por ter estado 3 anos à frente da União de Obreiros. E na União de Obreiros eu fazia questão, na reunião aberta, de apresentar às pessoas que elas conhecessem os presbíteros, ao menos presbíteros, e de que casa de oração, de que região eles eram. E ainda tem gente que fica chateado que você está apresentando os presbíteros da casa de oração. Porque isso talvez seja orgulho ou prepotência estar apresentando os presbíteros. É incrível, mas é a realidade. Então a gente não teve essa intimidade, essa união e amizade. Não investimos nas primeiras instituições. Pelo contrário, a cada dia surgem novas, na mesma cidade, com o mesmo objetivo e com datas que se atropelam. Então você tem ali, como eu falei, existem 16 instituições missionárias, e dessas 16 instituições missionárias, sabe onde elas estão? Em 8 estados. Dos 26 estados e um Distrito Federal, 8 estados têm instituição missionária. E tem estado que tem mais de 2, 3, 4 instituições missionárias. Ou seja, várias instituições missionárias no mesmo estado, para fazer a mesma coisa. O que isso demonstra? Que não é uma só e todo mundo junta as forças ali? Por diversos motivos que nós não vamos falar aqui agora. Mas tem alguma coisa errada em comunhão. Não valorizamos e utilizamos da melhor forma possível irmãos e irmãs com excelente nível espiritual, intelectual e profissional.
Na maioria das vezes, por desconhecimento dessa realidade que eu acabei de falar aqui há pouco sobre isso. Vitor Braz entrou aí, Cláudio Freitas, Cláudia Brandão, Leandro Carioca, Gabriel Ferreira, Kênia Soares, mulher de Deus, ele tem um excelente trabalho e a gente tem acompanhado aí. Vou citar um exemplo aqui dessa citação que eu fiz aqui de homens e mulheres que poderiam estar sendo altamente sendo utilizados. Eu quero só fazer uma lembrança aqui que quando Deus quis criar a humanidade, sabe o que ele fez? Quando ele quis criar a humanidade inteira, ele criou um homem e uma mulher, Adão e Eva. E não uma multidão, ele criou um homem e uma mulher, e a partir dali o negócio foi andando. Quando ele quis construir um mega barco, ele chamou um homem, Noé. Quando ele quis separar uma nação para si, ele queria uma nação para ele. Sabe o que ele fez? Chamou um homem, Abraão. Prosseguiu com seu filho Isaque e depois com Jacó. Quando ele quis salvar o seu povo da fome, o povo hebreu, separou um homem, José. Quando quis salvar o seu povo da escravidão do Egito, ele chamou um homem, Moisés. Quando quis conquistar a terra prometida, chamou um homem, Josué. Quando quis socorrer o seu povo, chamou um homem ou uma mulher, os juízes. Levantou uma pessoa lá, uma mulher, um homem, a Débora. Quando quis orientar seu povo, chamou um homem ou uma mulher, os profetas. Cada um no seu tempo. Quando ele quis salvar a humanidade dos seus pecados, ele enviou um homem, Jesus. É por isso, irmão, que eu estou falando aqui, homens e mulheres. Quando Deus quis fazer grandes empreendimentos, ele separou homens e mulheres. E ele continua separando homens e mulheres hoje. Nosso Deus não mudou. Ele continua separando um homem, uma mulher, para começar essa grande empreitada. Por isso não me envergonho, não me constranjo de estar aqui nesse vídeo, trazendo essa consciência, de estar falando aqui que nós não utilizamos da melhor forma possível irmãos e irmãs separados por Deus para determinadas tarefas, porque Deus continua levantando homens e mulheres para determinadas tarefas. E a gente tem que ter humildade de buscar aqueles que Deus separou para nos ajudar. Ter a humildade de ouvir, ter a humildade de analisar se é ou não é. Ou pelo menos, se você não gostar, pelo menos não gostei. Mas não atacar, não derrubar, não ofuscar, não eliminar, não segregar. Respeitar, no mínimo respeitar. Fazer como Gamaliel, deixa. Se for de Deus, vai vingar. Se não for de Deus, daqui a pouco acaba esse barulho todo aí. Faz igual Gamaliel. Mas tem gente aí lutando contra Deus. Lutando contra a obra de Deus. Por falta de discernimento, conhecimento bíblico. E hoje, apesar desse aqui que eu falei, que Deus chama um homem ou uma mulher, em toda a história bíblica, apesar disso, é dificílimo reconhecer entre nós mesmos, casa de oração, irmãos unidos, é dificílimo reconhecer entre os da própria casa, não é ninguém de fora não, da própria casa, um homem ou uma mulher que nos oriente, que nos represente, que nos dê direção. Muitos lugares aí, pesquisa de campo. Você chega ali, o pessoal não sabe de onde veio, para onde vai, com quem está indo, como é que vai. Vocês estão vindo de onde? Não sei. Vocês estão indo para onde? Vocês querem alcançar o quê? Esse ano que vem, daqui a 5 anos. Não sei. Quem está dando a direção? Está indo como? Não sei. Vai de que jeito? Não sei. Não sei.
Em alguns lugares, não quero saber. E tem lugar ainda. Tenho raiva de quem sabe. Tenho raiva de quem sabe. E a coisa fica desandando. Patrícia Fernanda Lobato, companheira aí, futura companheira em Rio Grande, um abraço, está conosco aí. Deus continue te abençoando, meu irmão. Graciana e Márcio, Ana Aparecida, Gomes Wellington, Sirlene, um abração para vocês. Agora, por que nós não reconhecemos? Reconhecer. Atos capítulo 6, surgiu um problema. As viúvas dos judeus e as viúvas dos gregos estavam tendo uma dificuldade, avisaram para Pedro, e Pedro disse, olha, irmão, vejam entre vocês, reconheçam entre vocês, abram o olho, abram os ouvidos, faz pesquisa entre vocês mesmos. Separa, reconhece homens cheios de sabedoria, inteligência, íntegros. Deu lá as características dos diáconos, Atos capítulo 6. Reconheça entre vocês, analise entre vocês. Nós temos olhos, temos ouvido, antes de a gente ser cristão, e ter um Espírito Santo que nos orienta, que nos guia. Porque a Bíblia diz que todo que é guiado pelo Espírito Santo de Deus é de Deus. E quem não tem o Espírito Santo de Deus, nem de Deus é. Um Espírito Santo que nos orienta em toda a verdade. Mas antes do Espírito Santo, temos olhos, temos ouvidos, temos tato, temos olfato, paladar, 5 sentidos que quando a gente nasce estão super apurados. E os irmãos disseram, olhem, reconheçam entre vocês. Só que quem nasceu de novo ainda tem o Espírito Santo, que pode dar mais ajuda ainda além dos 5 sentidos. Reconheçam, homens e mulheres. A coisa mais triste que tem, escrevi isso no meu livro, disse Michael Murdock, é pessoas que conhecem a Deus, dizem que conhecem a Deus. Não, eu conheço a Deus, eu sou íntimo de Deus. Eu falo com Deus, Deus fala comigo. Eu ando com Deus. Eu tenho uma intimidade com Deus, eu sou um homem de Deus. Um monte de gente que diz que sabe um monte de coisa sobre Deus, que conhece a palavra de Deus, está assim com Deus, mas não sabe nada sobre o irmão. O cara sabe tudo sobre o Deus invisível, celestial e altíssimo. Ele sabe tudo sobre Deus. Ele não sabe nada sobre mim. Ele não sabe nada sobre o irmão que convive com ele. E quando ele sabe, muitas das vezes, só misericórdia. Por que nós não reconhecemos? Separamos. Valorizamos. Homens e mulheres que dão a vida na obra de Deus. Não tem testemunha de tudo quanto é casa de oração no Brasil todo. A igreja, se não me engano, em Tuiutaba, a igreja da Rua 21, não lembro direito, até a revista aí, está em algum lugar aqui. Eles fizeram um jubileu de ouro, trouxe lá casais, homens e mulheres, fizeram a história de homens e mulheres que foram bênção, deram a vida nova do Senhor. Exemplo tem de montão. Eu fiz 2 folhas de homens e mulheres nesse livro, 2 folhas no meu segundo livro, e vai ter mais 2 folhas no terceiro livro. E eu não vou citar todo mundo da casa de oração, gente que está fazendo a obra tremenda. Irmã Liúde, saudade, irmã Liúde. Abração, minha irmã, dá um abraço. Nosso irmão Nezé, presbítero Nezé, de Boaçu. Saudade dos irmãos aí de São Gonçalo. Acompanhando a gente aí. Deus continue abençoando vocês. Foram bênção na minha vida. Irmã Eliúde, irmão Nezé, foram pais para mim. Estava longe dos meus pais, mas eles me abraçaram como filho, eu e minha família. Muito obrigado aí, irmão Nezé, irmã Eliúde. Assim como outros casais, né, que também fizeram muito por mim. Irmão João Curto, mãe Eni. Tantos outros que se eu for citar aqui não vai dar tempo. E pessoas que me abraçaram como filhos. Muito obrigado aí, Casa de Oração em Boaçu, que me recebeu com tanto amor, tanto carinho, tanto reconhecimento. Né? Muito obrigado pelo tempo que passei aí.
Irmão, por que a gente não reconhece, separa e valoriza? Mas sabe o que tem acontecido nos dias de hoje? Volta e meia aparece alguém listando e ditando o que temos ou não que fazer. Volta e meia aparece um no boletim, numa carta, no Facebook, nos boletins, nos meios de circulação da Casa de Oração do Movimento dos Irmãos. Volta e meia aparece um aí dizendo, sabe o quê? Listando e ditando o que eu e você devemos fazer. Que igreja que você deve frequentar. Quem você deve se afastar. Volta e meia aparece um aí. Volta e meia aparece um listando aí, dando a lista de aonde você pode ir, aonde você não pode ir. Aonde você deve ir, aonde você não deve ir. Volta e meia aparece um aí dizendo isso. Falando dos desvios doutrinários, falando mal de alguns lugares. Volta e meia aparece um aí listando isso aí, ditando isso aí. Ué, e sabe o que eu percebi em pesquisa de campo? São exatamente estes homens que estão fazendo as listas, que está dizendo onde você deve ir, onde você não deve ir, quem está em comunhão, quem não está em comunhão, quem está na identidade da casa de oração, quem está fora da identidade da casa de oração, quem está dentro do modelo, quem está fora do modelo. São exatamente essas pessoas que estão fazendo essas listas, são exatamente eles, que são contrários a isso que eu acabei de falar. De reconhecer homens e mulheres, de separar homens e mulheres, de valorizar homens e mulheres, para que possam falar sobre planos comuns e metas comuns. Separar alguém para dizer ao seu irmão, olha só, a identidade é essa, o caminho é esse, a maneira é essa. Eu sou a favor disso, de que apareça alguém, de que se reconheça alguém sério, reconhecido pelas casas de oração, pelo movimento dos irmãos, para dar ordem na casa. Eu sou a favor disso. Mas sabe quem não é a favor disso? São exatamente esses homens que fazem as listas para você se separar. Ué, eles já estão dizendo que é para se separar? Eles já estão dizendo que fulano de tal não está em comunhão? Eles já estão dizendo que fulano de tal está com desvio doutrinário? Eles já estão dizendo aonde você não deve ir? Ué, por que eles não se levantam como aqueles reconhecidos para ditar o caminho? Mas eles são completamente contra isso, que se levante alguém, que se reconheça um grupo de homens, um colegiado, um presbitério, para poder botar ordem na casa. Não, é melhor deixar do jeito que está. Se aparecer algum erro, algum desvio, alguma falta de identidade, se aparecer, aí a gente ataca, aí a gente ofusca, aí a gente diz para não ir mais lá, mas deixa do jeito que está. Deixa a coisa aí do jeito que está. Se aparecer alguma coisa diferente, a gente acusa, a gente ofusca a imagem e a gente diz que não é para ir lá mais. Aí, meu irmão, eu volto a falar o que eu tenho falado em todos os vídeos. Aí é fácil gerir. Aí é fácil fazer uma gestão. Aí é fácil. E aí, quando alguém se levanta, não para ser essa pessoa, mas para sugerir, é só você ver os comentários que aparecem aí. E os comentários que vão continuar aparecendo. É isso que nós não fizemos em comunhão. Em 140 anos, nós não fizemos isso em comunhão. E até hoje, a coisa continua. E quem vai mudar isso? Se alguém se levantar para sugerir a mudança, coitado. Eu não tenho esse problema. Um irmão muito, já com uma idade, uma certa idade, um homem experiente da vida, presbítero de uma casa de oração no Brasil, no encontro missionário, disse uma frase que eu gravei. Se ele estiver vendo o vídeo, ele vai lembrar que é, não vou citar aqui quem é. Mas ele disse assim, irmãos, ó, eu estou vendo aqui a discussão, os debates, os comentários que estão tendo dos missionários, dos problemas missionários, aqui no encontro missionário, e eu disse que eu não ia dar mais sugestão nenhuma, nem ia falar mais nada. Mas eu quero falar uma frase aqui,
um homem experiente na administração eclesiástica, um homem de Deus, um homem com experiência de vida. Ele disse a seguinte frase: a solução que eu acredito é que precisa levantar um Martim Lutero. Tem que se levantar um Martim Lutero. Mas quem quer ser o Martim Lutero? Quem quer ser perseguido, constrangido, ofuscado? Quando, na maioria das vezes, sabe o que acontece? Pesquisa de campo, conversando olho no olho, conversando com determinadas pessoas. Ele disse: não, mas eu concordo com o irmão. Tudo que o seu irmão está falando, eu concordo. Eu sou a favor disso, eu quero até implantar isso. Mas sabe o que é? O que vão ficar falando? O que vão pensar? Eu vou perder aquela amizade que eu tenho há tanto ano. Eu vou perder assim, o reconhecimento do pessoal do movimento. Vai constranger. E aí as pessoas não vão me convidar mais para pregar lá. As pessoas não vão querer que eu vá lá mais falar sobre nada. Então deixa do jeito que está mesmo. Eu até gostaria, mas eu não quero, porque aí vai dar problema. Vai ficar pior ainda. E Deus tem misericórdia de nós. Então esse é o primeiro vídeo. O que nós não fizemos em 140 anos no Brasil. Então falamos hoje sobre o que nós não fizemos em comunhão. Próximo vídeo, provavelmente será amanhã, o que nós não fizemos em finanças. E o outro vídeo, para terminar essa parte, o que nós não fizemos em investimento. Deus tenha misericórdia de nós e abençoe a cada um, a boa Páscoa a todos. Aí possamos honrar, glorificar, exaltar aquele que morreu por nós, nosso Cordeiro Pascual, aquele que morreu, se entregou, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. A ele honra e glória e que ele nos abençoe. Amém.